Dois itens importantes nas relações trabalhistas e que geram muitas dúvidas, tanto para o empregado como para o empregador. A mão de obra terceirizada e o trabalho temporário. Estes são os temas na sala de aula. Olá, meu nome é Vânia Taides, eu sou advogada e trabalho na Comissão de Trabalho e Previdência Social da CNA. E na aula de hoje nós vamos falar sobre mão de obra temporária e terceirização. Mas antes de falar propriamente do tema, eu queria fazer uma diferenciação, porque hoje a ciência do direito ela diferencia o que é uma relação de trabalho e o que é uma relação de emprego. Relação de trabalho é toda espécie de contratação de trabalho humano modernamente admissível. É um vínculo genérico no qual uma pessoa presta serviço a outra pessoa. Já a relação de emprego é uma espécie de relação de trabalho que se baseia no nexo entre empregador e empregado, caracterizado pela prestação pessoal de serviço. Na verdade, a pessoa ela é contratada, ela deve pessoalmente prestar aquele serviço para o seu empregador, de forma não eventual e subordinada mediante o pagamento de salário. Então, a relação de emprego é uma espécie de relação de trabalho no qual nós temos um rol de trabalhos que podem ser prestados. Na relação de trabalho, nós podemos ter o trabalho autônomo, o trabalho eventual, o trabalho avulso, o trabalho temporário, terceirizado, estagiário, voluntário e a relação de emprego, que hoje é a mais comum que nós conhecemos. Das diversas espécies de relação de trabalho que nós temos, nesta aula nós falaremos sobre o trabalho temporário e sobre o trabalho terceirizado. Iniciando então com o trabalho temporário, o trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física, contratada por uma empresa de trabalho temporário, que coloca à disposição de uma outra empresa, a empresa tomadora de serviços, para atender a necessidade de substituição transitória de pessoal ou uma demanda complementar de serviços. O trabalho temporário ele é disciplinado pela Lei 6.019 e corresponde a uma relação composta de 3 pessoas que geram entre si vínculos distintos e independentes, mas não se confundem entre si. Nessa relação existe a empresa tomadora de serviços, ela precisa da contratação de um trabalhador temporário, ela contrata uma empresa de trabalho temporário, e essa empresa de trabalho, ela contrata o trabalhador, apesar dela contratar, esse trabalhador é colocado à disposição da empresa tomadora de serviços. Por isso que se fala que há uma triangulação, mas que os vínculos jurídicos são independentes entre si. A partir dessa triangulação definida para a lei, surgem vínculos distintos. Um vínculo de natureza civil entre a empresa tomadora de serviços e a empresa de serviço temporário. O vínculo entre elas é um vínculo de natureza civil. E entre a empresa de trabalho temporário e o trabalhador temporário, o vínculo que existe entre eles é um vínculo trabalhista. Não se confunde as relações nesse tipo de contrato. Agora, definindo quem são as partes integrantes do contrato, nós podemos dizer que a empresa de trabalho temporário é uma pessoa jurídica, devidamente registrada do Ministério do Trabalho e responsável pela colocação de trabalhador à disposição de uma empresa por um prazo temporário. Na verdade, essa empresa ela existe exatamente com essa função e o registro dela do Ministério do Trabalho tem que conter toda a especificação, qual é o tipo de trabalho, ela tem que ser regulada para esse tipo de serviço. Já a empresa tomadora de serviços é uma pessoa jurídica ou uma entidade a ela equiparada que celebra contrato de prestação de serviço temporário com a empresa de trabalho temporário. O trabalhador temporário é aquela pessoa física contratada pela empresa de trabalho temporário, agências de emprego, por exemplo, com o objetivo de atender a uma necessidade transitória de substituição de pessoal permanente
ou um acréscimo de tarefa de outra empresa. Então, ela é contratada especificamente para esse trabalho e no contrato dela existe a especificação que é um contrato por tempo determinado. A lei, porém, a lei que possibilita a contratação de trabalho temporário, ela restringe essa contratação somente a duas situações. Não é todo o trabalho que pode ser contratado o trabalhador temporário. A primeira é para a substituição temporária e episódica de empregado empregado permanente da tomadora. Então, a pessoa possui uma empresa, o serviço não pode parar e um dos seus empregados está afastado por motivo de auxílio-doença, de férias, auxílio maternidade, está afastado por algum motivo, então ela procura a empresa de trabalho temporário e contrata um trabalhador somente para o período de ausência do seu trabalhador permanente. Outra situação que é permitido é um acréscimo extraordinário de serviços. Isso aqui é aquela situação quando existe picos de trabalho na empresa que justifica a contratação de um trabalhador temporário. Por exemplo, o caso do comércio que no final do ano, devido ao aumento de vendas no Natal, contrata trabalhadores temporários para esse período. Uma fábrica de chocolates que durante o período da Páscoa ou que antecede tem um aumento muito grande da sua produção e precisa. Então, essas são situações que justificam a contratação e no contrato deve conter expressamente que essa é a situação, para essa situação específica que está sendo contratado. O contrato temporário, ele tem que ter um contrato escrito e que deve se declarar expressamente a modalidade de remuneração da prestação de serviço e discriminado todas as parcelas de salários e de encargos. Tem que ser declarado o início e o término do contrato, podendo ser superior a 3 meses, desde que o período total não ultrapasse 9 meses. Essa foi uma inovação recente, então há a possibilidade de contratação, de se estender esse contrato desde que ele não ultrapasse a 9 meses. A Lei 6.019, que é a lei que disciplina o trabalho temporário, ela define o trabalho temporário da seguinte forma: o trabalho temporário é prestado por pessoa física ou jurídica urbana, cuja atividade consiste em colocar à disposição de outra empresa temporariamente trabalhadores devidamente qualificados por ela ou remunerados e assistidos. Então, inicialmente, quando essa lei foi editada, que é uma lei de 1974, só havia possibilidade de contratação de trabalhador temporário pela empresa urbana. Porém, hoje em dia, se é permitido a contratação para atividades rurais que não se desenvolvam em caráter transitório e descontínuo. Se for uma empresa que tenha um trabalho permanente, a contratação é admissível, especialmente em razão da Constituição Federal de 88, que equiparou o trabalho dos trabalhadores urbanos e rurais, né? Então, possibilitou sim a contratação do trabalhador urbano e do rural para atividade temporária. Como a Constituição ela é posterior a essa lei de 74, de acordo com esse entendimento, pode sim hoje haver a contratação de trabalhador temporário nas atividades rurais. O vínculo trabalhista mantido entre a empresa de trabalho temporário possui algumas características peculiares, né? O trabalho ele é realizado em favor de terceiros, quer dizer, a empresa de trabalho temporário ela contrata o trabalhador, mas o trabalho não vai ser prestado para a sua empresa, e sim em favor de terceiros da empresa contratante ou cliente. A direção da prestação dos serviços fica a cargo da tomadora de serviços. Então, a tomadora contrata a empresa que coloca empregados à sua disposição, mas na hora de prestar o serviço, a direção fica a cargo da empresa que está contratando o serviço, a cliente tomadora. O vínculo de subordinação é mantido não com o empregador, mas com a empresa de trabalho temporário, mas sim com a empresa tomadora, aonde é realizado o serviço.
E a responsabilidade pelo pagamento de salários, pelos direitos trabalhistas e previdenciários é assegurada em lei e é responsabilidade da empresa de trabalho temporário. Então, a empresa de trabalho temporário, ela contrata, ela paga todos os direitos, ela paga o salário, porém, o empregado presta o serviço na empresa tomadora e ela é responsável pela direção e subordinação do serviço que será prestado. São assegurados aos trabalhadores temporários os seguintes direitos: remuneração equivalente ao percebido pelos empregados na mesma categoria na empresa tomadora, jornada de trabalho de 8 horas, férias proporcionais, repouso semanal remunerado, adicional de trabalho noturno, dispensa sem justa causa. Então, seguro contra acidente de trabalho, proteção previdenciária, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS, Vale Transporte e Seguro-Desemprego. Então, todos esses benefícios trabalhistas e previdenciários são assegurados ao trabalhador temporário. Agora, passando para outro ponto, nós vamos falar nessa aula sobre terceirização, que é outro tipo de contrato de trabalho. Então, terceirização é um trabalho prestado por pessoa física, contratada por uma empresa intermediária que coloca à disposição da tomadora de serviços, mediante contrato, prestar os seus serviços. A relação de emprego se faz entre o empregado e a empresa intermediária e o serviço é prestado na empresa contratante. É um tipo de contrato parecido com o contrato temporário, mas tem algumas coisas que são mais específicas. Na terceirização, o trabalhador, assim como o trabalho temporário, presta o serviço por intermédio na terceirizante, não havendo contratação direta. Existe também a triangulação, onde o tomador de serviços procura uma empresa prestadora de serviços, a empresa terceirizante. Essa empresa contrata o trabalhador que presta serviço diretamente para o tomador. Não havia no Brasil uma legislação disciplinando a terceirização. O que, na verdade, disciplinava, de certa forma, era o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, que, primeiramente, era o enunciado 256 e, posteriormente, revisou o seu entendimento através da súmula 331. Só que a súmula ela fazia uma divisão como critério para a definição se o trabalho terceirizado, se ele era lícito ou não, identificando a atividade meio e a atividade fim da empresa tomadora de serviços. Então, ela dizia o seguinte: a atividade fim é aquela atividade que se encaixa na atividade essencial da empresa, é o fim para que ela foi criada. E a atividade meio é toda atividade que dá suporte à atividade. Ela não é essencial, mas ela dá suporte para que o trabalho seja efetuado. Dando exemplo, numa empresa onde há a produção de tomates, a atividade fim quem trabalha na atividade fim são aqueles trabalhadores que plantam, que colhem, que trabalham em toda a produção do tomate. Esses seriam considerados os trabalhadores da atividade fim. A atividade meio é aquela que dá suporte, seria o transporte do tomate, seria o pessoal que trabalha no administrativo daquela fazenda. Então, pela súmula 331, somente quem trabalhava na atividade meio poderia haver a terceirização, da atividade fim não. A súmula, ela autoriza a utilização, como eu falei, ela autoriza a utilização de mão de obra somente na atividade meio e veda a contratação na atividade fim. Porém, em março agora de 2017, foi editada a Lei 13.429, que regulamentou parcialmente a terceirização. Por que parcialmente? Porque ela não é específica sobre terceirização, ela disciplinou alguns pontos específicos. Existe hoje um projeto de lei 4330 que disciplina efetivamente o trabalho de terceirização, mas ainda está em tramitação. Mas essa lei 6.019, ela veio e trouxe algumas alterações e algumas definições que anteriormente não existiam.
Então, essa lei diz o seguinte: a empresa prestadora de serviços a terceiros é uma pessoa jurídica de direito privado destinada a prestar ao contratante serviços determinados e específicos. Então, acabou aquela necessidade de se verificação de atividade meio e atividade fim, e hoje todas as atividades são permitidas a utilização. Então, deixa de existir a diferenciação entre as funções e todas as funções podem ser terceirizadas. O conceito na terceirização, a empresa prestadora de serviços a terceiros é uma pessoa jurídica de direito privado destinada a colocar trabalhadores à disposição da empresa contratante. A empresa contratante, por sua vez, é a empresa que contrata aquele serviço, ela pode ser pessoa física ou jurídica e que celebra contrato com a empresa terceirizadora para trabalho terceirizado. Já o trabalhador terceirizado é a pessoa física que é contratado pela empresa intermediária para a prestação de serviços para outra empresa. A partir dessa triangulação criada pela Lei 3.429, existe também uma diferenciação, que é um vínculo de natureza civil entre a empresa prestadora de serviços e a empresa contratante, e um vínculo de natureza trabalhista entre a empresa prestadora de serviços a terceiros e o trabalhador terceirizado. Assim como existia na outra forma de contratação. Então, o vínculo trabalhista mantido entre a empresa prestadora de serviços e o trabalhador possui algumas características especiais, né? O trabalho também é realizado em favor de terceiros, né? O trabalhador é contratado por uma empresa para prestar serviços em outra empresa. É vedado a contratação para a utilização de trabalhadores em atividades distintas daquela. No contrato tem que ser específico qual atividade e ele só pode trabalhar naquela atividade específica. Os serviços poderão ser executados nas instalações físicas da empresa contratante ou em outro local de comum acordo, desde que já esteja específico na época do contrato. Então, não necessariamente ele tem que estar no local, na empresa terceirizada, que controla a terceirização, mas ela pode prestar desde que conste no acordo. E é de responsabilidade do contratante garantir condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o serviço foi realizado na sua empresa ou em local previamente determinado. A empresa prestadora de serviços, ela contrata, ela remunera e ela dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores ou subcontratado. Não se figura relação de emprego entre os trabalhadores e a empresa contratante. São assegurados para os trabalhadores terceirizados remuneração equivalente aos trabalhadores daquela empresa, jornada de trabalho de 8 horas, férias proporcionais, repouso semanal remunerado, adicional noturno, 13º, seguro contra acidente de trabalho, proteção previdenciária, FGTS, vale transporte e seguro-desemprego. A lei mantém o que a súmula do TST já dizia, né, já trazia, que a empresa que contrata os serviços terceirizados tem responsabilidade subsidiária em relação às obrigações trabalhistas e previdenciárias da prestadora de serviço. Então, no primeiro momento, o trabalhador que se desvincular daquela empresa e não tiver todos os seus direitos trabalhistas e previdenciários pagos, ela deve procurar a empresa que a contratou. No caso de falência ou não haver possibilidade de pagamento, a empresa terceirizadora também pode ser acionada para estar cobrindo esses gastos. Então, era isso que eu queria passar na aula de hoje. Até a próxima.